Boa noite. Testando aqui. Convidar agora a Mariana, a Betânia. Oi, Malu. Bem-vinda. Acho que a Mariana já está chegando. Boa noite, sejam bem-vindos. A Betânia também está chegando aí. Oiê! Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bom? Tudo bem. Oiê! Oi, Estamos como bem, vocês estão? graças a Deus. Graças a Deus. Um calor. Calor, né? Gente, vocês acreditam? Vocês acreditam, né? A Mariana acredita. Semana passada a gente estava de casaco aqui, 11 graus, 12 graus na quinta, sexta, sábado. Aí, domingo saiu o sol e hoje 30 graus, sensação de 36. Eu tô morrendo. Haja, sim. Tem gente que eu não estava preparada para isso, não. Um frio em março, um calor em Mais ou abril. menos assim. Foi. A gente lembra mais ou Tô menos, aqui. né? Porque eu já tenho 11, quase 12 anos que estou aqui. Então, a gente lembra, mas mais ou menos. Tem bastante tempo, né? Aí é que para mim, assim, eu tenho a ideia, assim, né? Quando eu penso, assim, de quando vocês foram, para mim parece que foi, assim, esses dias atrás, assim, uns 4, 5 anos. Paro no tempo, né? Faz bastante. Gente. Gina. E aí, meninas? Preparadas para o tema de hoje? Bora bater papo, né? Aí, Né? hoje eu estou pelo nosso Insta, pelo Integrar, Verdade. pessoal. É verdade. Estão vendo aí que a Mariana está aí Pessoal diferente, né? entrando, se acomodando, para a gente, nas próximas vezes, quem sabe, né? Começar por ele. É a ideia. Senti falta hoje de uma musiquinha, assim, Começou a parece que tá acostumar, olha que engraçado. além. Sabe que eu lembrei? Gente, nem olhei a música. Eu lembrei. Né? O tema que a gente escolheu para hoje, então, a gente vai falar: honrar não significa amar. É verdade isso, gente? E aí a gente vai estar. É verdade esse bilhete? Já pensaram nisso antes? Qual que é as semelhanças, as diferenças disso, né? Então, eu acho que é importante a gente ir desmistificando certas coisas, até o que a gente já vem falando aqui também, que é esse linguajar, né, da própria filosofia sistêmica, que traz umas peculiaridades, umas particularidades que são diferentes do que é da linguagem cotidiana, né? E eu acho que é legal a gente discutir isso para ir entendendo, né, como é que faz esse processo. Primeiro, tudo começa Primeiro na vamos Então, trazer tá então para esse racional, né? Começando por um entendimento, para depois a gente incorporar de outras formas aí, né? o que a gente está mais habituado, acostumado a fazer, né? É olhar pelo lógico, lado racional. E aí, depois que a gente. Interessante isso também, né? Como a gente foi perdendo esse sentir, né? A gente vai se desconectando, deixando o corpo, os sentidos
sentimentos, vai ficando Quantas vezes os meio que de filhos lado, foram assim, um pouquinho, reprimidos, fala, né, espera aí, Jenny? primeiro, Isso não é de agora, sim, né? Talvez o princípio tenha vinculado não, da nossa infância, né? Onde o sentir para a criança já é complicado, né? E aí pensa assim, eu falo mais da nossa geração. Talvez os nossos filhos, de agora em diante, a gente ainda traga um pouco mais dessa liberdade, né? Tendo em vista dos nossos conhecimentos, tal. Eu acredito, né? E aí, desenvolvimento, quantas vezes, né? A gente precisa engolir o choro, né? Quantas vezes a gente precisou não mostrar para o outro que estava chorando, né? Ou era um choro abaixo, que a gente não podia. Então, pensa você desenvolver que sentir é vergonhoso, né? Entra... E eu vejo isso como muito mais antigo ainda do que falar de sim, tradicional só, né? vamos, Ele é historicamente as próprias mulheres, né? Tem esse abafamento já, essas questões de como, as nossas emoções mesmo ver. validadas, né? Vou aproveitar que você trouxe isso aí para a gente contextualizar. Vamos juntar aqui, trazer o racional para esse contexto, né? Vamos pensar assim, historicamente falando, desde quando, né? Se a gente, eu vou pegar aí um período que é muito conhecido também, que a gente fala lá da Idade Média, como é que eram as crianças nessa época e como é que veio sendo isso. Será que era possível, né, as crianças que a gente foi, né, crianças que a gente tem hoje, com aquelas que foram, né? As crianças não tinham nem roupa de criança, eram Mini roupas, adultos, elas exato. vestiam iguais adulto, E miniatura. mini adultos. Então, quando começava, a criança ficava ali, tipo, só recebendo os cuidados necessários, básicos, para a sobrevivência. Ela tinha ali o leite, trocava fralda e tal, não era nem fralda, né, era uma roupa. E aí, depois disso, né, vem, né, o iluminismo e tal. Como que isso vai sendo, né? Como foram também as Essas crianças, expectativas será que elas das poderiam, crianças, né? né, As ser crianças? expectativas delas diante do mundo, do cuidado. E aí vem Do realmente cuidado. é a forma de passar o Isso. cuidado, né? Então, se a gente for parar para pensar assim, né, vai a geração dos nossos avós já tinha evoluído bastante perto disso. Então, os nossos pais também evoluíram. E é isso que a Mariana estava falando, né? Acho que essa é uma evolução. A gente depende, é o nosso desenvolvimento. A gente caminha para isso. Não dá A para gente ignorar, né? tá Que falhando, som que tá falhando? Tem algum? Pesado, né? Eu não tô tá? percebendo. Eu estou ouvindo vocês duas. Eu também. Eu O escuto. meu no comentário, alguma coisa, porque o Porque às meu vezes eu não tá. consigo ver direito. Não, eu acho que tá tendo. Eu não tô conseguindo, às vezes, assim, eu me perco porque eu tô A hora olhando que aqui. você Não, é viu. só. Vocês estão É aqui? só acho que foi Ah, tá, não A é. Dininha que O falou meu aí. entrou naquela Tá vibe com do som Ah, falhando. celular lá e tá tudo bem. Vocês vão me atualizando aí. pensando. Não, Ok. se tiver pergunta, alguma coisa. Então, aí a gente está falando, a gente falou um pouquinho dessa questão do amor, né? E até do alto amor, né? Como é que isso também foi Sim, construído e a questão de quando eu também não posso falar e expressar o que eu estou sentindo, isso também afeta essa questão profunda da gente, que é a questão do alto amor também. O autocuidado, né? sim, A gente foi preparado para cuidar do outro, né? O tempo todo teve esse condicionamento. Não teve nenhum momento que foi nos falado assim, sim. lá atrás, né? Como indivíduos, como crianças, que a gente precisava primeiro olhar por nós, né? É sempre, olha seu irmão, né? Olha pelo seu amiguinho,
Então, sempre, o tempo todo é pelo outro. Porque se a gente for olhar, né, racionalmente também falando, foi assim que a gente, nós sobrevivemos, porque a gente dependeu de uma outra pessoa cuidando, né, de nós primeiro para que a gente sobrevivesse, e depois quando a gente estava apto, a gente tinha que cuidar de Mas outro, acho que né? Então tudo meio ali de era, e sobrevivência, na essa é a verdade, né? É uma forma de sobrevivência o tempo sim, todo. uma forma de tempo. E é daí que a gente vem e a gente traz essas crenças, essas raízes que tem que ser assim. Na verdade, às vezes nem tem que, né? Não era um mandato, mas é que naquele momento era necessário e eu interpreto aquilo como sendo um mandato, uma A obrigação forma como eu interpreto, né, que esse eu momento. interpreto. E aí, você é o mais velho, cuida do seu irmão. Você tem que cuidar do seu irmão. Às vezes é um pedido para fazer isso naquele momento. E a gente pega aquilo com tanta força, com tanta vontade, que eu decido aqui que Porque eu tenho que cuidar do meu irmão pro você resto é da vida, né? criança, é E é bom isso. se sentir que você é responsável por alguma coisa, né? E se eu pegar essa responsabilidade para mim, ela vira uma responsabilidade eterna. Grande. Sim. É isso. E aí, como você falou, é bom, né? Quando eu sou criança, a gente não quer ser, eu quero ser adulto, eu quero ser o descolado e tal. Então, é legal ser grande, é legal, é o meu espelho, é quem eu tô vendo. Quem que eu tenho de referência? É papai e mamãe que tá ali mandando super bem. E aí eu quero ser como eles, né? Bem Antes do grande. tempo. Só que antes do tempo. A Takira falou alguma coisa aqui. Ela. Não deu. Subiu aqui, não consigo mais ver. A Malu falou, né, que repetidas vezes se torna uma verdade, né? E a Takira falou verdade, o outro sempre no Eu centro. acho que às vezes É não isso. precisa repetir muito, depende do grau E aí que cria, de e aí recebimento, que né? cria a crença da E Salvador. o que? Das salvadoras, o quê? Aí que cria também a crença, né, de ser salvadoras, até porque é um movimento até saboroso, vou dizer assim, né, quando a Jennifer fala essa questão aí, né, do cuidar do outro e tudo, a gente é reconhecido nesse lugar. Nossa, Olha olha como como a ela é gente é tão bonitinha, responsável, ela ajuda, ela cuida, que Que cuidadosa. olha fofa. como a gente é Aham. responsável. E eu acho isso tão bonito. Gente, tá todo mundo falando que o áudio tá falhando. O Luiz falou agora. Qual áudio, Luiz? Eu Fala, escuto vocês. é das Assim, três. para mim tá baixo, mas eu escuto. Porque para mim eu não tô ouvindo falha hoje. Semana passada eu até ouvi, né? Mas hoje eu Será não que é tô. o meu? Então vamos esperar alguém falar. Está assim o quê, Malu? Está assim falhando ou está Eu acho assim? que ela quis dizer porque o Luiz falou assim, tá falhando, ela foi estar assim. O áudio da Jennifer está bom. O meu também tá bom. Obrigada, Tatiana. Então é o O meu meu também sempre. tá bom. E o da Mariana. Da Mai, da B. Eu tô achando a Betânia com áudio baixo, mas eu escuto. Os outros tá bom pra A mim. gente vai tentando depois quem Tá. identificar de quem é, a gente. É o seu, Mariana. O da blusa marrom é o da Mariana. O meu e da Mariana tão baixo? Jesus. Eu Não tô vou entendendo sair e nada. volto então, tá? Tá Isso bom. a gente vai falando aqui. Então, E aí, Betânia, o que que tem a ver isso com honrar, né? E se honrar é amar? honrar e amar. E aí a gente fez. Ah, entendi. Pois é, a gente tem tido esses probleminhas assim, com a Mariana, a gente está tentando entender o que que é, porque para ela funciona tudo direitinho, mas a gente vai. Tá bom, obrigada, Takira. A Irineia chegou, que legal. Então, gente, Bem-vinda.
vamos falar sobre isso, né? Porque a gente escuta muito essa palavra honrar. Oi, Irineia. Pronto, voltou. Essa palavra honrar, Bert traz muitas palavras, um vocabulário muito voltado para vamos dizer, os estudos bíblicos, né? Que ele já fez e que ele faz. Também. Você quer falar um Ele pouquinho? começou a trabalhar com grupos, né, lá na África do Sul. Então, ele observou muito aquelas culturas ali aqueles grupos que são pequenas comunidades, né, e como eles traziam a própria questão deles de religiosidade, de místicos, de valores, né? Então, o que era E lá são, valor, e lá são tribos, né? E a maioria das são tribos tem isso. essa parte do honrar, né? De ter Exato. hierarquias, né? Melhorou o áudio, meninos? Honrar pai e mãe, né? Tem essa fala muito forte, né? Dentro da própria... dentro da Bíblia, dessa linguagem. Então, o fato de ele ter sido seminarista também, ele traz um pouco dessa vivência, desse vocabulário, né? Porque era um vocabulário que ele tinha muito extenso. Ele une tantas coisas, né? Tantas técnicas terapêuticas junto, e a filosofia, a própria linguagem, traz uma linguagem filosófica. Então, o honrar, ele vem um pouco dessa matriz axiológica, assim, né? De todos esses estudos que ele fez, né? Então, é importante a gente ressaltar isso, porque senão esse honrar, ele fica muito... Porque, Ele assim, se eu não perde, sei, né? ele se perde, ou às vezes ele fica até muito pesado, né? Da onde que vem essa palavra honrar pai e mãe? Tomar pai e mãe? Não é? Eu acho assim, B, a gente também tem que olhar de acordo com as interpretações bíblicas também, né? É usado isso dentro da igreja mesmo, né? Que o honrar é aquele ser fiel ao pai e mãe, Isso quer né? dizer agora. A história daqueles pais é ser fiel e cuidar até esquecer da própria corrente da vida, assim, né? Então, assim, quando o Bert traz o honrar, ele tem um pouquinho, quase que muito, de diferente daquilo que o que nós conhecemos, o que foi usado para nos catequizar mesmo, né? Vamos lá, bem lá atrás. E aí o que a própria igreja traz. Não, a gente não está aqui nada definido em questões de religiosidade, né? Sim, sim. É que o próprio Bert, ele conseguiu fazer isso, né? Mesmo ele sendo ali voltado para esse, porque desde a infância, né? Desculpa, ele escolheu muito cedo essa vivência do seminário, depois ele teve aquela experiência da guerra, né? E aí ele escolheu voltar, retornar para esse seminário dessa área de filosofias, e ele percebeu que ele tinha aquele conteúdo filosófico muito ocidental, e ele mesmo fala disso. E que no Oriente era, né, diferente. Era diferente. Nessas tribos tinha diferença. E aí ele foi vendo por que algumas coisas lá funcionavam, aqui não. E ele foi modelando isso e trazendo, né? Então, esses conceitos, eles se misturam, ele traz daí... Porque ele passou por várias etnias, né? Até ele chegar à constituição da constelação que é hoje, né? Sim. E esses vocabulários, assim, quando ele traz, são vocabulários ocidentais, mas algumas vezes a gente vai olhar isso como um conceito mais abrangente, porque tem essa visão oriental também. E ele fala que para nós ocidentais é muito mais difícil mesmo ter essa compreensão. Ali, ó, aquele filminho que eu falei da outra vez, que é o Panda Vermelho, que é da Disney. E ainda. A primeira frase, assim, do filme é a menininha falando mesmo. Eu honro meu pai e minha mãe. Só que aí quando você vai no desenrolar do filme, né? Você entende que, na verdade, ela é fiel aos costumes
e acaba se transformando numa pessoa que ela não é, para que ela agrade aquele pai, aquela mãe, né? Então, assim, tem um pouco de diferença, né? É um pouco deturpado da forma que a gente está querendo trazer, né? E eu penso eu acho que é importante a gente ir delimitando essa questão conceitual também, para a gente ir entendendo algumas coisas. Porque quando a gente ouve, né, dentro da constelação, amar pai, mãe, a constelação por si só ela já tem sua dose de polêmica, né, no ar, assim, que as É meio pessoas... bíblico isso, né? Hã? Como É meio implicam com bíblico isso? isso. Essa coisa do honrar pai e mãe, amar pai e mãe, aquela coisa meio, né? Jesus disse honrar pai e mãe. Aí todo mundo. Eu penso É que a uma das primeira coisa que coisas vem. racionais que a gente pode trazer da consciência aqui é que a gente não... existe o centro vazio, né? Quando a gente fala de não julgamento desse espaço. Então, assim, qual que é o certo? Honrar ou amar? Nós não estamos falando de certo e de errado. Não é para normalizar Bom e mal, né? ou naturalizar quando existe os maus tratos, quando existe relacionamentos tóxicos, quando existe patologias, né, Associadas, né? associadas que A filhos... esses pais que educam, né? Exato. Então, assim, existe uma série de questões, desde da normose, que a gente pode chamar assim do normal, até essas questões mais extremas, né? De narcisismo mesmo. A gente ouve muito, né, dentro do consultório, essa questão assim de filhos criados com tortura, às vezes, né? E aí, vocês estão querendo... Humilhação. Vocês estão querendo que eu honre, que eu ame, agora, de repente, assim, tá bom, vamos, como que é esse processo, né? Então, acho que é interessante ir reorganizando esses conceitos, até para a gente conseguir ir entendendo, né, o que é esse honrar, o que é esse amar, e como que eu entro, tomo consciência disso, expando minha consciência em relação a isso, para ir melhorando, inclusive a fluência da vida dentro de mim, assim, né? Quer falar um pouquinho, Jenny? É isso, Marco, ou B, que você trouxe, porque a gente pensa muito, né, e entra nesse conflito, nesse embate ali, né? Como que você está pedindo para eu honrar uma pessoa que eu estou vindo aqui para falar para você que está me fazendo mal? Exatamente. É ela que é a causadora de todos os meus problemas, né? Então, isso acontece. A gente não está aqui para ignorar ou para dizer, não, imagina. Isso não aconteceu na sua vida, não. Nada a ver, Vamos né? colocar umas purpurinas aí e faz de conta que está tudo bem, né? Vamos romantizar isso aí, né? Não vamos romantizar. A gente olha assim para isso. E esse honrar, ele vem desse lugar aí, né? De respeito e principalmente quando a gente começou falando, né? Da sobrevivência. É desse lugar aí que a vida chegou, é desse lugar que a vida veio. Ela foi possível, né? E é possível justamente porque veio daí. Então, essa abertura, né? Abrangente. Uma das coisas que Bert fala, que eu acho interessante, né? Que essa coisa de ele falar assim, vou ler um pedacinho aqui, que são umas frasezinhas. Honrar os pais é como honrar a terra, né? Honrar a terra significa tomá-la e amá-la como ela é, do jeito que ela é. E como que ela é? Aí ele coloca, ela é com vida, ela é com morte, ela tem saúde, ela tem doença, ela tem início, ela tem fim.
Então, quando ele traz isso, eu acho tão interessante e tão profundo que às vezes a gente nem consegue alcançar, por ser simples. Ora ela é fértil, ora ela é infértil. Ora ela é fértil, ora ela é infértil, ora ela é doce, ora ela é seca, né? Ora ela é frio, ora ela é calor, né? Que a gente estava Não é? falando disso. Exatamente. É Então, disso que a gente está. honrar está muito voltado para esse movimento de olhar para essa realidade, né? Desse chão árido, às vezes, ou esse chão fértil, né? Que a Ani tá falando aí, amores, quase tive um treco de não ter tempo de ver vocês um pouco. A respiração voltou, que bom. Obrigada, Ani. Carinhosa. Sem você também a gente sente falta. Com Exato. certeza. Então, eu achei bastante interessante essa comparação, né? Essa analogia que ele faz entre o honrar a terra e honrar os nossos pais, né? E do jeito que são. Então, eu penso que, diante disso, quando a gente fala de não romantizar e, sim, existem pais que machucam filhos, existem. Existem pais que fazem isso de forma intencional? Existem, inclusive. Então, como é que a gente começa esse processo? Olhando para isso, chorando a dor dessas feridas que doem muito, sentindo todas elas, né? Como a gente falou no início aqui, quando a gente começou a falar, como a gente é mais racional do que sensorial, né? E às vezes a gente é tomado por uma dessas forças só, ou só para o racional, ou só para o sensorial, e a gente não se integra dentro desse processo, né? Então, eu acho interessante a gente ir falando disso, dessa profundidade que tem uma frase tão pequena que às vezes tem uma complexidade que a gente não é capaz de parar para analisar e para sentir, para entender também, porque entender também faz parte, né? Faz parte, faz parte. É você internalizar o processo, né? Como é que eu quero que o outro também me aceite da forma que eu sou, sendo que eu não sou tolerante, né? Aquilo que me trouxe à vida é complicado também. Mas essa parte do honrar e amar, eu acho que desde quando Bert deu a largada das constelações, existe os que amam e que odeiam essa questão, né? Porque a sistêmica familiar, ela é alvo de bastante crítica, né? Justamente por isso. Então, eu achei tão interessante esses dias, vendo o Décio e o Ilma falando, né? Aí ele falou alguma coisa assim, uai, para vocês da sistêmica, tudo termina em pai e mãe? Ele falou, não, tudo começa. Tudo começa lá, não termina. Começa. Então, que o nosso pai e mãe começaram no pai e mãe deles, né? E assim sucessivamente, né? Agora, é aquilo que a gente está falando, né? Da ancestralidade tão longínqua. Eu penso... A vida começa lá, né? Começa lá. Eu penso assim, agora eu vou falar diante do histórico, né? Porque quem tá aqui, algumas pessoas conhecem o que a gente já vem construindo, né? De todas as terapias que a gente já fez curso e que já trabalha com abordagens. Eu penso que a abordagem sistêmica é a abordagem mais assertiva que eu já vi até agora, sabe? Assim, ela complementa todas as outras que a gente já vem debruçadas há muito tempo. Então, assim, eu tenho tido resultados assim tão incríveis, tão rápidos, sabe? E eu fico assim cada dia mais suspeita, eu digo assim, sabe? Cada dia eu fico mais suspeita para falar sobre esse assunto,
porque eu penso que a assertividade que a sistêmica traz nessa história de começar tudo com pai e mãe é algo assim incrível mesmo. A gente vai usando muitos superlativos, às vezes, nas palavras, que às vezes não tem mais o que usar, né? Mas eu acho incrível, assim, a forma como a sistêmica traz à tona coisas que, às vezes, fica muito tempo, né? Sendo enrolado. E não é à toa que existem Direto outras ao ponto. técnicas que utilizam, né, da filosofia e do estudo, né? Exato. Então, assim, a análise corporal, além de estudar, né, tudo que traz aí, desde lá de Freud, ela usa a sistêmica também, para Como entendimento base. dessas coisas. Ela é interessante, assim, ela é rica, eu costumo dizer que ela é rica, né? Porque ela bebeu também dessas fontes, né? Ela vem da psicanálise, da terapia grupal, primal, do psicodrama, análise transacional. Ele fez todo esse apanhado ali, trouxe aquilo que ele percebeu, ele foi muito intuitivo também, ele foi um cara muito sensacional para ter toda essa Eu acho que visão, para a essa época visão. dele, ele teve uma sacada boa, né? Assim, Sim, foi muito à de frente do seu trazer. tempo. Genial. De trazer. Sim. E E aí, quando a gente fala desse. de ter começado já tão, com idade já tão avançada, né? Na difusão disso tudo aí. Sim, e foi muito longe, né? É. Porque quando a gente fala desse honrar pai e mãe, né? Como a Betânia falou, tudo termina em pai e mãe? Não, tudo começa. É A honrar essa última, vida, eu de onde ela brinco veio, a muito. origem. Eu brinco muito, a B sabe disso, né? Que cada estudo nosso que a gente faz é um aprendizado, né? E a gente tem aprendido e a gente tem mudado muito em função disso que nós estamos nos propondo aqui. Era uma proposta para ajudar as outras pessoas e nós estamos sendo mais o alvo do que qualquer... Eu tenho que... Tem que... Mas assim... Isso é consideração, né, Mariana? A gente se considera, né? Então a gente se considera tanto que a gente experimenta primeiro. Experimenta primeiro. E aí, até me perdi no que eu ia falar. Desculpa. Mas eu falo assim, que eu brinco, né? E Bert, a última honraria a mãe dele, né? Ele fez aos 92 anos, pouco tempo antes de ele falecer. E aí ele fez a carta à mamãe, né? Aí eu falo assim, cara, Bert que é Bert. Ainda teve que fazer um último movimento para tomar a mãe dele. Quem somos nós? Não, veja, o último movimento, assim, com Querendo 92 anos, porque ele não teve mais tempo para fazer outro, né? Certamente faria se continuar. Faria. Ainda Porque continuaria, ele deixou isso né, bem fazendo. claro, né? Ele deixou isso bem claro, ele foi isso, muito sincero aqui. E eu deixo isso também aberto para aqueles que receberem possam dar continuidade, seguir adiante e desenvolver também, desmembrar, fazer aquilo que fosse preciso. Então, isso é olhar para continuar olhando para a vida que vem adiante, né? A vida que está à frente. Então, assim, eu caminho para a morte, mas o que está aqui, daqui para frente, caminho, ainda tem mais vida, né? E assim, quem quiser até dar uma olhadinha nesse olhar para a morte, a gente teve até falando na última live sobre isso, né? O quanto o olhar de cada um, de cada alma, né? Pode manter-se olhando para uma morte que traz outros resultados, né? Esse é um outro termo, né? Outro termo. É isso que O olhar da alma. Outro termo que a constelação usa muito, né? E às vezes a gente já usa isso de uma forma tão automática que a gente não percebe que talvez as pessoas, que é olhar para a vida, olhar para a morte, né?
falar da alma, como, né, É com muito engraçado todas sobre isso. peculiaridades, né, que ele traz, inclusive, sobre essa alma, né? O que é a alma? É algo muito maior do que essa alma que a gente fala no nosso vocabulário normal, né? Então, eu acho isso muito profundo, muito interessante. E aí, uma das questões também que eu fiz anotação aqui, que quando a gente estava né, estudando e tudo, quando a gente faz essas construções, sejam elas mentais, lá na nossa infância e tudo, e dos nossos pais, né? A gente separar aquilo. É muito difícil para a gente tomar consciência e conseguir separar aquilo que a gente ouviu, o não dito, né? A gente já falou sobre o não dito. A gente. Sobre o dito, sobre aquilo que é visto e o que não é visto, o dito e o não dito, né? E como é que a gente faz para separar essa construção interna que a gente tem daquele homem, daquela mulher, como diz a Elza, né, Carvalho? Daquele homem, daquela mulher, do pai e da mãe, porque às vezes a gente traz concepções que a gente compra, né? Da nossa mãe, por exemplo, em relação ao nosso pai. Ou do nosso pai em relação à nossa mãe. Em relação à nossa mãe, e vice-versa. Só porque a gente não sabe, quando a gente é criança, né? Que o homem que a minha mãe ama é diferente do homem meu pai. Do pai. A gente não faz essa dissociação. Não, e a mesma coisa, né? Que a mulher que meu pai ama é diferente da mulher que minha mãe. Nem sempre, né? O bom pai foi o bom marido, né? E vice-versa. E vice-versa. Pai, como que é? Marido e mulher separa. Pai e mãe não separa, né? Não se separa. Ele continua sendo o pai e a mãe pro resto da vida, né? É isso mesmo. Eu acho que... esse olhar de respeito também pro homem e pra mulher que meu pai e minha mãe são. Como homens na vida, como seres humanos, né? Acho que esse é o maior respeito, honrar. As pessoas que eles são lá fora, no trabalho deles, né, com os amigos deles, no relacionamento amoroso deles. Isso é honrar, respeitar aquilo que eles são. Né? E eu amo o pai e a mãe. Né? Eu amo aquele que me deu a vida. Mas até a gente chegar nesse espaço de eu amo por aquilo que eles são, né? A gente tem que fazer aquelas renúncias que a gente já vem falando, né? Renunciar a algumas expectativas, algumas idealizações que a gente foi fazendo, né? Dos pais que a gente... Apegos, né? Que a gente foi fazendo também, né? Apegos que são as partes boas que me favorecem, eu me apego mais. E a outra parte não tão boa eu quero excluir, eu quero negar, esconder. Não tem como, né? Tá tudo ali. Naquele ser. Tá tudo junto e misturado. Não dá para falar assim, peraí que eu vou tirar o seu braço, porque esse braço aqui tem aquelas mãos, aqueles dedos que me bateram e eu não quero. Não dá. Eu gosto só de uma parte. Como, né? Essa construção também, esse raciocínio, essa ampliação da consciência, né? Que eu sempre gosto de repetir, eu fico repetitiva às vezes, mas vocês não vão ligando, não. Quando fala assim, que se 50% é meu pai e 50% é minha mãe, e se eu excluo um deles, eu também estou excluindo parte de mim. E aí, quando eu excluo parte de mim, eu também entro naquela conversa inicial de auto-amor também, né? Eu acho é uma invalidação de quem a gente é, né? Eu também deixo de ser uma pessoa 100% inteira para ser alguém
meio, Meio, metade. meia boca, como diria, né? Eu ia falar isso, mas é isso mesmo. É só falar, é isso. Não tem como falar que não é, porque é. É, E aí nada do que eu faço é tão legal. E às vezes eu vou assim para a vida, né? Então o meu trabalho também vai ser meia boca, os meus relacionamentos são meia boca, nada tá bom, porque falta não parte, dá certo, porque não dá certo, não consigo concluir, não É. consigo ter sucesso. E é onde a gente começa a ver essas queixas, né, de não suficiência, né? Porque de nada não suficiência. ou pessoas, aquilo que a gente sempre fala, né? Dos excessos e das faltas, né? Ou eu faço demais, mas nunca é o suficiente, nunca tá bom, eu sou perfeccionista no último e nunca tá feliz com aquilo que se faz, com aquilo que se ganha, com aquilo que se conquista, não é assim? Sim. E uma coisa que eu acho muito legal que a constelação familiar traz, que vem da análise transacional, né? O Eric Berne, ele diz assim, todos nós nascemos ok. Nós nascemos ok. O nosso desenvolvimento é que a gente vai se comparando. Será que eu sou tão ok quanto meu pai, quanto a minha mãe? Não. Em relação a Betânia é ok, eu não sou ok. Em O relação quanto a isso é Mariana forte, né? O quanto isso é forte para a competitividade, né? E é tão a inconsciente, né? comparação, né? Porque é comparação, perdão, é isso mesmo. A comparação. E o quanto isso é forte, assim, a ponto de as Enfraquecer. pessoas ficarem em prol disso, né? Isso tira força, isso enfraquece, né? Então é onde eu vou para o meu lugar de fraqueza e não consigo. Eu não tenho sucesso, eu não posso, enfim. Outra Aonde linguagem específica da constelação, né? É força e fraqueza, né? Força. Onde eu sinto força. É os nessa meus movimentos, né, de força e os movimentos de fraqueza. E São esses hábitos. os movimentos de força estão muito relacionados com esse ser integral, né? De constituição de 100% de nós, né? De 50 papai e 50 mamãe, né? E esse recurso que eu ganho que a vida, né? A gente ganha a vida, quando nasce, a gente ganha a vida, literalmente. Isso esse é o movimento de força, esse é o movimento de vida, e é algo assim de muita, muita grandeza. E que a gente não se dá conta disso. A gente acha que, como todo mundo nasce e vive, e aí todo mundo precisou nascer, todo mundo ganhou uma vida, isso virou comum, como diz a Betânia, do normal, do normose. Então, pronto. E aí? Eu tenho E vida aí assim como a a Betânia. gente vive só o ciclo normal, né? Não faz nada de extraordinário, porque... Gente, façam perguntas, por favor. A Nifa tá elogiando você aqui, Jennifer. Falou assim, Jennifer, que eu vi tão bebê, agora tá tão pura. Que linda, Ani. Obrigada. A Ani é uma querida, gente. Tão bonitinha, madura, que gracinha. Ai, que linda, gente. Dúvida, gente, a gente está viajando na maionese demais, vocês podem falar. Se a Sim, gente isso. indo muito além do alcance, assim, ou viajando muito, parecendo que os ombujuju, vocês vão falando que a gente vai baixando. Ou falando algo que não esteja ao alcance, né? A gente também tem que entrar nesse... E até pra gente, isso é um termômetro pra gente melhorar, né? Às vezes, o entendimento, né? Da forma como a gente conduz e tudo. Uhum. Mas acho que tem muita coisa pra gente falar sobre isso, sobre honrar, amar, pai e mãe. E a contribuição de cada um, né? As dúvidas, principalmente, são muito importantes, porque é com elas que a gente também consegue compartilhar, trazer mais e aprender mais também, né? A gente também aprende
com as dúvidas que vocês trazem, com, né, às vezes, casos, exemplos que a gente vê. É fácil quando a gente vê ali do fulano falou do ciclano, do não sei o quê, não sei, uma coisa tão longe, né? Quando a gente fala da gente, aqui fica, né, mais, opa, é real, é Mais possível, concreto, né? Mais mais próximo concreto. Mais humano, né? também. Gente, se não tiver perguntas, eu creio que, né, hoje a gente Eu conseguiu vou aqui. fazer uma pergunta, então. Ai, Mariana, Menina, presta atenção, a pergunta para você. Mariana saiu. meninas, vocês, assim, como que foi para vocês quando vocês descobriram esse novo honrar? Como que era? Vocês assim, antes disso, vocês achavam, acreditavam que honravam pai e mãe? Vocês tinham essa noção ou não? Não, nem pensava isso pela minha cabeça. Não, a gente honrava pai e mãe da forma que nós falamos A gente que sabia, né? sabia, né? Estar ali presente, amar, né? Ter E assim, expectativas, né? cheio de expectativas também, e colocando expectativas para que eles também tivessem sobre nós, né? Sempre tentando suprir as expectativas, né? Sim. E eu acho assim que dentro do. Eu vou falar lá no curso, lá atrás, tá? A B traz a percepção dela, mas eu acredito que seja muito parecida, né? Mas a gente foi fazendo em módulos próprios, porque a cada parte ela que você passa é igual o videogame. A cada nível você dá uma bugada e porque você tem que reconstruir tudo aquilo que você desconstrói e constrói uma nova forma de enxergar, né? Então, tem partes do curso que você fica um tempo sem nem querer ver o professor. Sim. Porque ele mexeu em partes que a vida inteira você acreditou que estava indo no caminho certo e de repente ele te mostra que alguma coisa, algo de errado não está certo, né? Então, assim, desconstrói crenças, né? Desconstrói forma de olhar, forma de amar, desconstrói muita coisa, né? Não sei com a B como é que foi e se foi assim também, né? Mas para mim foi assim, olhar de uma forma diferente. E aí você começa a buscar, a dar limite para si mesma. Para mim foi assim, tá? Aonde você sempre está disponível, né? E aí entra no momento que você fala, opa, o estar disponível sempre é honrar mesmo, né? Sim. E é aquela coisa que você falou do começo, né? Eu tinha muito para mim esse negócio de honrar como lealdade, né? Ser fiel a esses padrões. Então, eu me vi muito leal, muito fiel às crenças, né? Aos julgamentos que os meus pais, a minha família, o meu clã trazia. E a gente, Eu não que sei, Eu que ela pergunta aqui, né? Como lidar com os julgamentos, né? Então, o Bert, ele trouxe isso já muito cedo, né, nas constelações, quando ele fala assim, não julgar. A gente não lida com julgamento. A gente se afasta dos julgamentos. Porque todo julgamento, ele traz ali uma sentença, né? Algo muito pesado, uma condenação. é uma condenação. Ele Uma fala, condenação, ele te leva para esse lugar. Então, quando eu estou no julgamento, eu estou fiel, eu estou leal a quem? Eu estou honrando quem? Nessa minha família, nesse meu clã aqui, né? É a família do papai, é a família da mamãe que eu estou honrando, mas honrando no sentido de honrando com amor cego, que não vê, né? Aquele amor que está
E eu acho assim, o julgamento, talvez vocês possam me corrigir, tá, meninas? Ele está muito ligado à forma do pertencer, né? Então, eu me permito estar neste lugar de julgar e ser julgada, que a partir do momento que eu me permito é porque eu julgo também, né? Sim. Então, é você pertencer àquele clã, né? Aquele Sim. clã familiar, seja do papai ou seja da mamãe. Muito Então, sim. assim, onde está o meu pertencimento? Onde eu permito que esse julgamento entre? O que eu julgo na minha pequenez e um pouco da soberba, que eu permito também estar nesse lugar, né, de julgar. Então, assim, geralmente isso para mim, e eu quero que vocês me corrijam. O julgamento, ele é uma troca. A partir do momento, eu não preciso julgar as mesmas coisas, mas eu julgo, eu sou julgada. Eu permito estar Vamos sendo pensar julgada. assim. Com quem que eu aprendi a julgar? Quando foi que eu entendi que julgamento faz parte? Quando E eu aqui, aprendi que eu preciso sentenciar as pessoas que me rodeiam. então veja, e uma coisa que a gente tinha muito assim, vai cidade de interior, do interior, do interior. E eu vejo como isso mudou. Hoje em dia já não é tanto assim, né? Na minha infância, aquela coisa assim de chegar na casa e a gente visitava, né? Ia na casa do fulano, do tio, da madrinha, do vô, da avó. E aí sentava aquela roda, né? Naqueles horários, que ou era o horário do mate, ou era o horário do tereré. Aí vinha, né? Passou fulano, menina, você viu ciclano, você estava na festa, você viu não sei o quê. E aí, assim, isso não é julgamento. Não, não é julgamento, não. Eu só estou reparando, eu estou observando. Aham. Não Ok. é julgamento, tá? Mas eu reparei na roupa dela, eu reparei que ela estava sem o fulano com outro ciclano, reparei que ela estava dançando. Não é julgamento, não, tá? Não é não. Estou só reparando. E uma das questões básicas, né, que existem, falando do próprio julgamento, dentro das constelações, é que todo julgamento é uma exclusão. Sim. Porque quando eu te chamo a Todo atenção, eu julgamento é falo uma assim, exclusão. Mariana, você viu que a Betânia hoje está sem o óculos dela? Ou ela tá. Nossa, você viu que ela trocou esse óculos? Que óculos é esse Você que ela viu está tanto que usando? eu Olha, estou recebendo várias. Eu estou na transição capilar, né? Acho que vocês estão vendo aí. Parei das minhas escovas e das minhas progressivas. E às vezes as pessoas me veem e falam assim: uai, não tá fazendo mais escova? Não tá dando tempo? Não, tá esse é o vendo? meu É isso. cabelo. Esse é o meu cabelo. Ele tá aqui, ele é meu. Ele é o meu. Então, tá Então, vendo? Isso é um julgamento. A Lê perguntou como tomar pai, né? Eu Isso, acho que como todo como pai. tomar a força do pai. A Achei força ótimo. do pai. E essa já tem um bate-papo que a gente vai falar só disso, né? Que a gente selecionou depois. Isso, a Que gente é vai falar. pano para manga, menina. É tanta coisa para falar sobre isso, sobre as questões que Bert não traz exatamente isso, mas arquetípicas, né? De representações do pai, do que é esse masculino, tomar a força do arquétipo da mãe, o que é a mãe dentro desse processo que a gente também precisa tomar. É bem interessante. Desse processinho, para esse pequeno processo que chama vida. Esse pequeno processo que chama. O processo da onde a gente vem, né? Exato. A Ani colocou assim, né? Que ela colocou, eu sempre trago comigo tudo que, no caso, meus pais me ensinaram. E eu falo para o meu filho tudo que eu vi neles. Acho que eu acredito naquilo que ela aprendeu, que ela viu com os pais, né? As coisas tão fortes que vi neles e as fraquezas também. Sim, Mi, é isso. A gente reconhece essas fraquezas e reconhece os pontos fortes. E eu escolho olhar para os pontos fortes. E quando eu falo escolho, não é porque eu vou condenar e julgar as fraquezas. Não. Esse ponto de honra está nisso. Eu reconheço
e não julgo as fraquezas. Eu não fico reclamando, recriminando, excluindo, condenando. Eu apenas sei que elas existem. E eu posso escolher entre a fraqueza e entre a força. E quando eu faço essa escolha, a gente aqui não está olhando como um movimento de exclusão da fraqueza. Esse é só um ponto de, a gente chama de propulsão, né? Que leva para o mais. Isso leva para mais vida. Muito importante, Ni. Gostei da sua contribuição. Ajudou muito. A Jeane também, amei esse lugar de honrar, gratidão. Isso. Fica mais leve, né? Quando a gente olha assim, eu não tenho obrigação, eu não tenho que, né? Tem que nada, eu vou só dizer. Tem que nada. Não sou obrigada a nada, e eu também não preciso dar permissão para fazer isso. Eu não preciso pedir permissão. Eu faço as minhas escolhas. Apenas isso. Jennifer, fala aí que você vem para cá. Conta aí pro povo que você tá Ai, vindo. gente, é verdade. Tô ansiosa. Tá ansiosa? Tô ansiosa já. Agora que eu Conhecer Goiânia? ficha, né? Vou conhecer Goiânia, gente. Vou. Sem ser semana que vem, na outra, né? No outro final de semana. Outro final de semana. Estarei em Goiânia com vocês aí pertinho. Quem sabe a gente faz uma live mais perto. Ainda estão... Isso mesmo. Vamos e aí a gente vai expandir. tá inventando moda, né? A Constelação vai fazer, a gente está também já pensando em fazer uns outros grupos aí, Vamos, Ni. workshops, né? Vamos ver se vai dar certo. Acho que vai ser bem legal, bem bacana. É porque de uma coisa pra proposta estão surgindo outras demandas, né? E acaba que a gente vai... Não A sei gente está quando que a gente expandindo e devolve a olhando Jennifer para pra cada Bonito, uma. não. Oi? Oi? Eu não entendi. Como é que é? A Ni falou assim, me leva, vizinha, vamos, Ni, vamos, vai ter grupo de constelação, vamos participar. Vem comer pamonha Eu falei... em Goiás. Aqui é a terra da Goiás. pamonha, do empadão goiano, do Olha. piqui. Aí a gente tem também. Eu falei assim, vamos ver quando que a gente toma coragem de devolver a Jennifer para Bonito, né? Ou não. Vocês falam baixo isso, porque se a Lourdinha escuta um troço desse, Escuta um trem desse. Se ela escuta um trem desse, você vai ver. Ela já está comprando a passagem dela ontem, ela está comprando a passagem dela primeiro que eu. Ô, gente, Gente. reunir. Ela gosta de passear, Então, motorzinho nas pernas, né? Tem. Bora tomar isso também, né? Como força, né? Minha filha, eu tô quase... Eu falei pra ela, falei assim, olha, eu acho que eu vou antecipar um pouquinho, né? Porque ela falou assim, eu esperei tanto aposentar para fazer isso, né? Para viver isso. E ela tem que aproveitar mesmo, né? Eu falei, eu não sei se eu aguento esperar aposentar, não. Vou começar um pouquinho antes. Vou começar um pouquinho antes. Começar um pouquinho antes. A isso, gente. A gente tem o benefício da nossa geração da gente poder trabalhar online hoje. Não, e nisso eu vejo o quanto eu posso, gente, agora aqui, honrar meus pais dessa forma, né? Porque eles sempre foram meio cigano, assim, sabe? Eu fui criada assim, né? Meu pai trabalhava... Você julgava isso antes? Não julgava, mas teve momentos que eu achei ruim, que eu achei difícil. Porque como meu pai trabalhava em banco, a gente mudava, né? Ficava 2 anos numa cidade, mudava de cidade. Aí o que a gente fazia? Mudava de escola, eu mudava de amigos. Mudava então, assim, de vida total, né? Total. Então, assim, era sempre lugares novos. Tinha a parte legal, porque eu era sempre a novidade, né? Isso era legal. Fazia amizade e tal. Mas quando eu não podia carregar aquelas amizades, ou ter que construir tudo de novo, o lugar não era... Aí era a parte ruim, né? Então, sim. E hoje eu poder olhar para isso e falar, nossa, como isso é bom, né? É tão bom que eu gosto e eu quero continuar fazendo. E a gente já não, né? A gente já foi super fincados, assim, né? A gente quer. Aqui no estado a gente mudou bastante, né? Então, assim,
como tinha família aqui em Bonito, tava sempre indo e vindo. Aí às vezes vinha pra cá, ficava um ano e voltava. Aí ficava 2 anos fora, 2 anos. Entendi. Gente, então era Tá no isso, jeito. era? Todo dia tem Era magia isso. no céu. É isso, Um gente. pouquinho das coisas que a gente tinha que falar. A gente nunca fala tudo que a gente quer falar, porque, né, nunca dá tempo. Mas a gente vai subdividindo aí em outros dias, em outros bate-papos pra gente. Lê, você volta depois, quando for na Força do Pai, que a gente vai trazer isso Bom, breve. a gente te avisa. Isso. Meninas, Gratidão. vocês, Muito obrigada. viu? Beijos. Beijo, Dúvidas, comentários, gente, pode deixar lá Isso. nos stories, nas caixinhas, no direct. Acha a gente Nos aí. directs. No WhatsApp. Tamo aí. Beijo. Beijo Ó. pra vocês, tá? Beijos. Tá. Com Deus. Tchau.